Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Boa tarde para você que nos acompanha aí do outro lado. Estamos aqui em mais um Ineditados, Conversas para Além do Livro. Hoje recebendo um convidado que está aqui na nossa universidade há mais de 40 anos, nosso colega Miguel de Cristo, que é o atual diretor lá da a gente chama carinhosamente de gráfica da Universidade Federal de Santa Maria, mas a nossa imprensa universitária, né? Então, Miguel, seja muito bem-vindo. Já começa a contar para a gente quem é o cidadão Miguel, de onde veio, no que se inspirou, como é que os teus pais, conta para a gente as tuas origens. Primeiramente, boa tarde, começando pela colega aqui, pela nossa apresentadora Jéssica. Aí também a produção e aos ouvintes da 107.9, né, nossa querida Rádio Universidade. Eu sou o Miguel Cabreira de Cristo, sou natural de Santa Maria. Comecei aos 12 anos trabalhando, aprendendo na gráfica do Colégio Pão dos Pobres, e ao longo do tempo fui me especializando em gráficas. Só sei trabalhar com gráfica. Trabalho com carteira assinada desde 14 anos. Aqui pelo UFSM eu estou com 39 anos de imprensa universitária, fora um tempo fora ali, que eu acho que dá mais uns 6 anos de Palote e outras gráficas que passei. E, assim, de certa forma, amo muito aquilo que eu faço, gosto muito do meu trabalho. Me inspirei também no início no meu irmão um pouquinho mais velho que eu, que também trabalhava em gráfica, e ele me disse que era muito bom trabalhar com isso aí. E eu fui indo devagarinho e acabei me apaixonando por gráfica e estou aí até hoje. Eu acho que pretendo tocar ali mais uns 8, 10 anos, se o senhor lá me permitir. Mas o que tu acha assim que te encanta no trabalho? O trabalho manual, é a parte maquínica? Olha, a gráfica em si, eu não vou saber te especificar em datas direitinho, mas desde a época de Gutenberg lá, a imprensa, então, ela é a arte de compor e imprimir com tipos móveis, né? Uhum. E de tempos em tempos isso aí foi crescendo de uma maneira grandiosa, ao ponto de estarmos hoje já trabalhando praticamente com impressoras aí, não nossa gráfica aqui, mas em outros lugares que tem impressoras já totalmente informatizadas, com uma tecnologia muito avançada, coisa que dá vontade da gente ter aqui, né? Mas infelizmente não nos permite, né? Mas é uma coisa que, de certa forma, eu comecei a gostar, como eu te falei, desde pequeno, e essa parte de gráfica é uma coisa que tu vai sempre te atualizando, né? E se tu gosta mesmo da coisa, tu não quer sair, porque é maravilhoso. Eu acho que, não é à toa que a invenção da imprensa, né, é o que mais marca a mudança cultural, né? Muitos dizem que num futuro próximo aí alguém vai olhar agora para o início dos anos, ali para 1990 e pouco, vai dizer, um outro marco muito importante foi a invenção da internet, a democratização da internet, pela forma como os pensamentos, a comunicação se expande, né? De um jeito Exato. Que começa a chegar em locais que antes eram inacessíveis, né? Exatamente. Então, quando a gente imagina, e o papel da universidade é esse também, né? Da divulgação da informação, a nossa gráfica, ela tem tanto é que ela tem quase a mesma idade da universidade, né? Por causa dessa função de divulgar o conhecimento, de registrar e divulgar o conhecimento, né? Então, o que tu conta assim da nossa imprensa, assim, tanto da parte histórica, os 2 prédios, né, que ela já faz algum tempo que está num outro prédio que já é um parque gráfico diferenciado.
Isso há 60 anos atrás, ela era num galpão ali, que era chamado galpão, né? Só que as impressoras foram chegando e o espaço começou a ficar pequeno e foi feito um prédio, então, ali que faz 50 anos que a gráfica tá nesse local lá. E ela vem dentro desse tempo todo ali, sempre procurando atender da melhor maneira possível a instituição e até trabalhos fora também, que a gente já fazia antes, agora estamos começando de novo. Então ela vem crescendo de uma maneira que, como é que eu vou te dizer? Ela se atualizou, eu percebo, né? Exatamente. Quando eu estava na faculdade, né, sou graduada em desenho industrial, nós tínhamos um convívio de ida na gráfica como uma visita de um espaço que era o momento da chegada do digital. A gente ainda lidava muito com o offset, conhecer como que era feito um filme, né, para imprimir um material, e daí como é que era feito um fotolito, ali, né, que são hoje etapas que não são... para algum trabalho especial até pode se usar, mas não é mais necessário no dia a dia ter essas etapas. Nós não temos mais isso aí ali, né? Porque a gente está usando mais a parte laser e aquela parte de impressão offset a gente tem terceirizado as chapas porque nós não temos como fazer mais. Essa parte de laboratório, de fotolitagem, essas coisas ali, tudo acabou com o tempo. Pessoas foram se aposentando e não foi contratado ninguém. E aí, nesse meio tempo, o trabalho foi crescendo e não tinha gente para fazer. Aí optou-se Muda a característica do trabalho, né? Optou-se por fazer terceirizada essa situação e fazer fora, que é o que está nos atendendo dentro do necessário ali. E em 96 a gente começou a receber essas impressoras laser, né, que foi ali que começou toda essa parte laser da gráfica, atendimento ao público, que tu falaste que tu ia lá para fazer cópias, isso e aquilo, né? Então, hoje nós estamos lá com os equipamentos mais atualizados, de melhor qualidade, né? Que a gente recebeu até agora 2 impressoras ali de melhor qualidade, uma colorida e uma PB, né? Para fazer esse atendimento que é o essencial aqui para o RSM. Eu me recordo que as visitas na imprensa eram quase como uma extensão da sala de aula. A gente tinha um pedaço da disciplina, era dentro da imprensa. Porque nós precisávamos ver a realidade do trabalho, era como um laboratório. Aí nós tínhamos lá uma visita para as máquinas, como é que acontecia, né? Para quem nos escuta, né? Que as pessoas nem sempre conhecem a realidade de uma gráfica. Nós temos hoje a questão do digital, tudo muito rápido. A gente já leva o arquivo e passa por cilindros que fazem a composição de cores em cima do papel e já sai pronto do outro lado. Isso era feito de um jeito em que existia uma espécie, vamos chamar assim, como existe o filme fotográfico, era preciso gerar um filme, que era o fotolito, para imprimir o material colorido. E era feita essa impressão com cilindros de várias cores, enfim, como é feito hoje, mas o procedimento dessa imagem ser entendida pela máquina era muito mais demorado, muito mais complexo, né? Então, na hora de nós, enquanto desenhistas industriais, criarmos um arquivo, a gente tinha que estar por dentro de qual que era a configuração da máquina que ia receber aquele arquivo para a gente poder criar no perfil certo. E às vezes trocava de gráfica e era outro perfil de máquina. Outra máquina. E daí a gente pensava num negócio que era meio azul e ele saía meio verde. Às vezes não é a mesma cor que você está vendo no computador. E dizia, não é poxa vida, não era essa cor aqui. E agora? Tinha que fazer a prova. Era uma coisa que a nossa relação com a gráfica era muito presente. Porque senão a gente não aprendia. Exatamente. Então passava ali que os professores sempre iam com as turmas lá, né? E para a gente sempre foi um prazer atendê-los ali da melhor maneira que a gente... Do conhecimento também que a gente tinha ali, né? Então era muito boa essa época aí, mas tudo vai passando, tudo vai mudando, né? Hoje muitos poucos professores lá usam... Eu me lembro a primeira vez que eu vi uma máquina, que foi uma amiga minha que já era um pouco mais velha e tal, e a família dela comprou uma máquina para imprimir, fazer alguma coisa de arquitetura, porque ela estava se formando, enfim, e daí ela fazia alguns projetos e a máquina saía com uma qualidade... Bom, na minha memória, aquilo lá era uma maravilha. Talvez hoje, se eu fosse ver, nem era tão bom assim. Mas nós, acostumados com impressora matricial,
que era aquela de pontos, né? Toda furadinha, enfim, que a impressora muito barulhenta, muito lenta. A primeira vez que eu vi uma jato de tinta, já achei uma grande coisa. E dessa amiga, então, que saía colorida na mesa dela, eu fiquei estupefata, porque era lindo, eu achava maravilhoso. E hoje isso é de uma simplicidade, hoje é fácil encontrar esse tipo de tecnologia doméstica, né? Então as pessoas já às vezes não têm a dimensão de como foi transformador isso na nossa época de faculdade. Né? A gente ia lá e eu brinco que nós íamos, era meio que uma extensão da faculdade mesmo, a gente não tinha, estava faltando papel, eu queria uns papel colorido para fazer, a gente ia na imprensa buscar aparas de papel. Bloquinho. Sempre tinha bloquinho. Bloquinho, às vezes, bloquinho com couchê, era muito chique. A gente tinha bloquinho com papel texturizado. Alguns colegas, onde é que vocês compraram? A gente vai lá na gráfica que a gente já pega, só dá um oi pro pessoal lá e pega um bloquinho. Sempre tem, né? Era sempre tem divertido. Os detalhes ali que a gente faz essa doação ali para os alunos ali, professores que vão pedir, né? Então a gente procura sempre, como eu te disse, agradar a todos daquela maneira que a gente pode. Né? E eu imagino que, como vocês continuam lidando, né, com papel, a matéria-prima continua a mesma, é só a questão de ter esse estreitamento dos laços, né, das pessoas irem até lá. Isso, a gente tem, como eu te falei, a gente tem algumas coisas ainda lá para fazer doações, retalhos, e às vezes muitos alunos iam lá e perguntavam se não tinha pelo menos impressos de um lado já, para que pudesse usar o outro. O outro, exato. Né, para fazer trabalhos ali do desenho industrial, questão, né? Então, a gente sempre procura atender todo mundo, né? E essa característica de experimentar, às vezes nós fazíamos coisas que não eram nem aquilo exatamente que o professor tinha pedido, ou no papel que ele tinha pedido, mas a gente fazia questão de ir lá na imprensa para ver o que tinha, para usar um material em diferentes superfícies e ver que efeito que ia dar. Né? Por uma aquarela, um canetão, vai dar um resultado, o papel vai absorver de forma diferente. Então a gente tinha esse experimentalismo que hoje eu vejo que o pessoal faz muito direto no Photoshop, faz a coisa manual, assim, de lidar com o papel, me parece que se perdeu bastante. Tem alguns professores que estão usando isso ainda aí. Eu acho super importante. Vai lá fazer esse tipo de coisa. Mas são coisas que vêm sempre mudando e acrescentando, né? E quando, agora, né, tu comentava de terem recebido aí maquinários novos. Conta um pouco, assim, resgata um pouco desse período em que a imprensa precisou se readequar, reavaliar mercado, para ver, de fato, o que era necessário com essas que tu antevê com essa chegada dessas máquinas de agora, assim, as potencialidades delas, para voltar a atender as demandas que vinham surgindo dos próprios estudantes, aqui as demandas internas, enfim. Isso. Como eu te falei, em 96 a gente adquiriu a primeira impressora laser na gestão do Sérgio Madruga, que ele descobriu essa máquina ali e colocou dentro da gráfica até então. E a gente foi começando a se adaptar, a se adequar àquela situação ali, porque realmente estava começando essa era de informatização, questão, que muitas coisas a gente não estava conseguindo mais. As offsets já estavam ficando deterioradas, as pequenas que a gente fazia esse tipo de material, a parte tipográfica também, que por exemplo, eu sou linotipista, e eu tinha que fazer toda essa parte de material de laudas e todo o trabalho que era feito pela FSM, que hoje né, é feito tudo em laser, eu fazia toda digitada na Linotipo, que é uma máquina que compõe, tu faz uma composição em linha e ela funde numa matriz lá e te larga a linha pronta, sem ter que fazer tipos móveis. É como se ela fabricasse um carimbão. Seria tipo um carimbo. Ela sai em alto relevo, né? Todas as letras ao contrário. Então, tu pega uma lauda de um texto de livro, uma coisa, tu vai digitando nessa máquina, ela vai fazendo linha por linha. Né? Aí depois, então, começou a vir as lasers, veio as coloridas, e aí o pessoal começou a
aí começou a crescer essa parte de procura também, que a gente começou a fazer trabalho para fora, e a gente começou a ver que aquelas máquinas ali já estavam ficando, uma parte delas obsoleta, não dava mais, tinha que ser adquiridas novas. Foi quando a gente entrou com a parte cônica na situação. Não sei se dá para fazer propaganda. Né? Pode. Essa parte das cônicas ali que veio para melhorar bem as impressoras, né? E as impressões nossas ali. Então, é basicamente isso aí. São máquinas que, depois de um determinado período também, elas precisam... Muda a tecnologia, né? Muda a tecnologia. Essas outras que a gente recebeu agora, por exemplo, ela já tem uma tecnologia mais avançada do que aquelas que a UFSM comprou em 2014. Que quando foi feita essa troca das máquinas da outra fornecedora para essa, que a gente viu que é uma coisa que vinha só para crescer, né? E ajudar na confecção dos trabalhos. A gente sabe que a universidade oferece... tem uma múltipla busca de serviços, né, dentro da universidade. E muitas vezes o que o nosso estudante precisa é uma coisa que não é tão volumosa. É, às vezes, uma impressão que é muito mais na rapidez do que na quantidade. Isso. Né? Às vezes é uma coisa simples, é uma impressão de um trabalho. Às vezes uma né? cópia só, o cara chega ali, eu preciso entregar essa cópia. Né? Exato. E só que por vários motivos e até de mercado mesmo, a gente percebe dentro da universidade tinha pequenos locais em que as pessoas faziam pequenas impressões, cópias de xerox, e isso não se tem mais. Eu acho que tem muito a ver com tecnologia também, porque as pessoas hoje têm um celular na palma da mão. Exato. É muito mais fácil tirar uma foto, eu preciso de uma cópia disso aqui, tira a foto. Mesmo que não fique tão bom ou tão legível, é uma coisa que a pessoa vai usar momentaneamente. Exato. E depois vai deletar. Que antigamente, ou nem tanto tempo atrás assim, era feita uma cópia de xerox. E isso. Agora as pessoas não vão mais, não procuram mais. Então eu imagino que vocês tenham recebido também uma demanda muito grande desse tipo de material, né? Pela rapidez, assim. Fotos, e a gente faz muito lá, faz bastante fotos, assim, tudo, né? E impressões de todos os departamentos que precisam, livretos, revistas, apostilas, cartazes, cartão visita, tudo que sai, que precisa fazer que nessa impressora laser ali, que é institucional, né? E agora a gente está começando, vai abrir agora a parte de atendimento ao público, né? Para que a coisa comece a melhorar de novo. E dentro desses 2 últimos ou 3 últimos anos, que começou a se ter também um espaço diferente sendo pensado para a gráfica, o espaço físico mesmo, né? De reorganizar os setores, assim, como é que tu tem observado essa mudança de espaço para receber as pessoas? Olha, tu diz em relação a um novo prédio? Não, ali, por exemplo, eu ainda não visitei, não conheci, mas me parece que tem uma sala de aula que vai ser usada, foi formada um espaço, ali, né? Que foi formada ali para uma sala de aula, para reuniões, questão, né? E os outros setores que a gente foi, de certa forma, mudando para que fosse melhor atendido isso aí, a parte da laser, que a gente colocou onde ficava as máquinas offset antes, que a gente tirou toda a parte laser dali e colocou lá para dentro da oficina. Os banners também foram lá para dentro da oficina para que surgisse essa sala ali, então, para tipo uma sala recepção. de aula, né, para reuniões, questão. Né? E basicamente eu imagino que tenha sido pensado para receber melhor as pessoas, exato. Né? E de repente reaproximar essas pessoas, né? Eu imagino que, bom, tu há muito tempo está lá, então tu viu essas transformações acontecendo, mas nem sempre um colega que chega depois vai lembrar disso que eu estou te falando ali, do início dos anos 2000, né? Então, a gente nem sabe do que era lá e o que é hoje, né? E como é que tu te sente, assim, tendo acompanhado tanto tempo de gráfica e de vivência, assim, como é que a gráfica está na tua vida
acaba virando quase que uma coisa só, eu imagino, Olha, né? é como se fosse uma parte, uma extensão da minha casa ali, né? Pois Porque é. eu passo mais tempo ali, como eu te falei, eu estou há 39 anos. Eu passei por todos os setores ali um pouco, aprendendo, sempre procurando aprender, né? E para mim, assim, é gratificante tudo aquilo ali, de tu poder fazer parte, né? É como eu te falei no início, eu sou apaixonado por aquilo ali e eu me sinto lisonjeado em fazer parte daquilo ali, dessa história ali, né? Porque até 2009 nós fazíamos o vestibular na gráfica. Depois não parou de ser feito o vestibular e veio o Enem, O né? Enem, Então, mas é uma coisa assim que muita gente não sabe como que era, mas nós entrávamos lá para dentro às 7 da manhã, numa segunda-feira. A gente levava, como a gente brincava, ia de mala e cuia, né? E só saía depois que acabasse a impressão das provas, que saísse o último malote dentro da gráfica. Porque era Então, pela questão do sigilo, pela questão do sigilo. Então, a gente, quando entrava na gráfica de manhã, uma semana antes a gente começava a limpeza da gráfica. Né? As máquinas que não eram usadas eram tapadas com lona. A gente passava se ela tinha lona para tapar, a gente colocava a lona dela. Se ela não tinha, a gente colocava uns papéis por roda e passava uma fita durex para que não fosse mexido ali. Apesar que ninguém mexeria porque não ia ser usada. Mas era mais para não né? atrapalhar mesmo, exato, para ninguém nem confundir, né? E aí nós varríamos e limpávamos canto por canto, que não ficasse um palito de fósforo, uma folhinha de papel, um pedacinho de papel, nada. Quando o pessoal entrava lá, a presidência da Coopervis entrava lá com a equipe, levando as provas e que nos chamava para reunião, a gente mostrava toda a gráfica para eles, do jeito que teria que ser, porque a gente queria mostrar o sigilo. Né? Daí, depois que eram feitas as provas, a gente tinha um lema, ver e não ler, que era da impressão das provas. Ver e não ler, porque tem a parte, que é impressa em offset, né, tem a parte para não borrar, que passa com água e tinta. Então, o colega tirava da máquina a folha, para olhar se não tinha água demais, estaria esbranquiçando a cópia. O ponto da viscosidade, né? Não, se ela tem água demais, ela vai esbranquiçar a cópia. E se ela tiver água de menos, ela vai borrar. Aí vai ficar um borrão. Sim. Né? Então, fica tipo um xerocão assim para mais. Sim. Né? Então, o que a gente fazia? Era o lema nosso, ver e não ler. Tu tirava a folha da máquina, olhava e colocava no outro lugar. Aí depois aquela parte ali, o que dava para aproveitar era colocada junto com todas as impressões que tinha saído da máquina. O que não dava para aproveitar era enrolado e passado numa capa de resma que a gente tinha lá, embrulhada, e passado durex em toda ela, colocado num canto. Aí a hora que acabava as impressões daquelas provas, que era levado numa lote, por exemplo, a prova 1, 2, 3 e 4 que tinha, cada uma que acabava a gente pegava tudo que era relacionado àquela prova e colocávamos junto na Kombi que vinha para a Coopervis para trazer para o cofre lá. Na prova 4, quando a gente fazia a última prova, a gente limpava de novo. Depois que era impressa todas as provas e que era feito o corte da última leva e que fosse para dentro do malote, nós fazíamos também a operação limpeza. Toda a gráfica limpa de volta. Né? Só ficavam os papéis do refile das provas, que sempre tinha 1 ou 2 professores juntos, nos acompanhando, até porque isso era importante para nós, uma parte para o sigilo ali. Né? Inclusive, não ficava farelinha de papel, por exemplo, que rasgava alguma coisa ou outra, tudo a gente tirava. Grampos no chão, nós tirava, varria tudo, um fósforo, uma coisa ou outra, que o pessoal que fumava ali, na época dava para fumar dentro do setor, né? Então, desde papéis do banheiro, a gente enrolava tudo num saco de lixo, enrolava, botava num outro negócio, embrulhava bem e botava papéis, né? Lixo, coisa e tal, tudo, e a gente mandava tudo para a Coopervis, chamávamos eles depois, quando eles iam lá, e mostrava de novo toda aquela parte da gráfica, que não ficava nada no chão, por questão de sigilo. E graças a Deus nunca deu nada. A gráfica sempre foi. Mas isso era feita com
vamos chamar assim, pela praticidade de ser uma gráfica aqui dentro, era feito com quanto tempo de antecedência essas provas? Geralmente a prova era feita, começava ali o processo nosso na gráfica ali por outubro, de limpeza da gráfica, ajeitando, que estava tudo em novembro, geralmente em novembro era impressa a prova. Sim, porque as provas eram feitas em janeiro, Isso, né? era feita em janeiro. Aí tinha a gente ficava lotado lá dentro, preso lá dentro, como a gente dizia, de segunda até o dia que terminasse. Vamos dizer que terminasse quinta-feira, a gente juntava as mala e cuia e ia embora para casa. Sim. Isso PEIs e vestibular. Sim, as do PEIs eram até, eu acho que os PEIs eram em dezembro ainda, né? Nós fazíamos primeiro as provas do PEIs, depois a do vestibular. Então era todo feito esse mesmo processo. O mesmo processo era feito tanto para uma quanto para outra. Sim, era um plantão. Aí, assim, nunca deu nenhum problema com a gente, né? Porque toda a equipe era consciente, pegava junto, não tinha... Tu entrava lá dentro tranquilo e saía tranquilo e em paz, porque não tinha dado nada. Sim, era uma questão também de entender a dimensão do processo, porque quando alguém está envolvido com algo desse tamanho, está lidando com vidas de pessoas, né? Exatamente. Agora a gente está com, logo aí, semana que vem, né? Na outra semana, retorno às aulas. São alunos que sonharam com esse momento, às vezes uma família que sonhou com esse momento de aprovação, de ingresso na universidade uma vida inteira. Né? E talvez, muitas vezes, investindo no filho, um investimento que os próprios pais não tiveram. Isso. Muitas vezes eu trabalhei em 28 vestibulares. os 28 vestibulares eu trabalhei. E às vezes eu trabalhava de fiscal das provas, ou presidente de sala, ou uma vez fui a São Lourenço do Sul, trabalhei de assessor de prédio, lá em São Lourenço do Sul. Aí, às vezes, quando tu distribuía a prova para o candidato na sala, eu sempre pensava, cara, isso aí passou pela minha mão. Né? Sim. Eu ficava assim, esse troço, né? Foi eu que fiz. Então, tu ficava pensando, como tu falaste, assim, quantas pessoas olhando a carinha de cada um ali, né? Que está recebendo a prova, né? Quanta gente passou ali, quantas pessoas já tem aqui hoje formados, professores, doutores, né? E números assim que passaram, que fizeram a prova dentro da gráfica. Então tu vê assim, cara, a prova desse cara, como um dia eu brincando lá com o professor Burman, ele tirou uma foto na máquina que a gente fazia, antes da máquina ser vendida para a sucata lá que foi. Ele até tirou uma foto na máquina e disse, professor, a sua prova passou aí. Sim. Aí disse, mas eu vou ter que tirar uma foto nessa máquina aí. E aí um monte de gente ia lá tirar foto, pedia para tirar foto, né? Sim. Porque era uma coisa que a gente levava assim no... Porque assim, como eu te falei, né? A gente leva o trabalho da gráfica ali, a equipe que ele tem hoje também é uma equipe bem muito boa, né? A gente leva aquilo ali com amor no peito, né? Nós temos um cara agora que é o diretor, eu posso dizer um cara, porque é meu amigo, e que é o diretor, o professor Enéas, é um cara fantástico, um cara de uma ideia brilhante, as ideias dele, tu só vê que ele quer crescer, ele não pensa em puxar para trás nunca. Isso aí dá mais vontade da gente trabalhar ainda, né? E antes a gente tinha também os outros diretores, tudo que a gente via que a gente fazia aquilo ali com amor, e eles viam que tudo aquilo ali era sempre foi feito com amor, né? Com dedicação, todos que passaram por lá. Eu falo no meu nome, no nome dos meus colegas, que ainda tem uns que estão trabalhando, outros já foram aposentados e alguns outros já faleceram, já foram para outro lado. Então, todos trabalhavam sempre com bastante vontade, dedicação e orgulho naquilo ali, porque era a paixão, né? E eu imagino que no dia a dia vocês devam ter várias histórias recompensadoras, né? Sim. Porque a gente, como nós falávamos ali, às vezes é um trabalho, é uma tarefa, um documento que alguém está precisando fazer com alguma urgência e recorre a vocês porque olhou em volta e agora, né? Para quem que eu corro? Eu sempre conto uma história assim que eu digo que é de dedicação e de até um carinho pela pessoa que está chegando no balcão, como tu falaste, às vezes o cara tem uma certa urgência. Houve uma certa situação uma vez
que o nosso horário de atendimento da gráfica, para recebimento de arquivos, até as 11h30 e até as 16h30, porque às vezes demora muito para abrir um arquivo no computador ali, né? E às vezes o computador está mais velhinho também, já não tem uma memória boa, só uma vaga lembrança, como eu digo, né? Então esse rapaz, ele vinha correndo em direção à gráfica, eram umas 10 para meio-dia, um estudante. E estava uma chuva muito fininha, era um mês de julho, agosto, não lembro, mas estava bem frio, assim, uma chuva fininha, e aquele gurizão botando na chuva. E aí um outro colega que estava por ali, que eu não lembro, disse assim, lá vem um atrasado, cara, olha a hora que esse cara está vindo aí, pode deixar que eu vou atender ele. Aí chegou lá, o rapazinho chegou e disse assim para mim, cara, pelo amor de Deus, eu preciso entregar esse trabalho para o professor até o meio-dia. Assim, ó, eu dependo desse trabalho para passar nessa cadeira, né? Aí ele disse assim, eu sei que o horário de você já estourou, mas dá para te me quebrar esse galho? Cara, vem cá que eu faço para ti. Peguei, era 8 cópias do trabalho do cara. Fiz o trabalho para ele, disse, quanto é que eu te devo? Eu digo, não deve nada, velhinho, te some daqui, era 5 para meio-dia, ele largou fincado. Largou Cada fincado. segundo conta. Quando foi um dia, né, do curso de medicina, quando foi um dia, eu fui levar minha ex-esposa, que ela tem esclerose múltipla, eu fui levar ela no médico. Ela precisou de um atendimento de urgência aqui no PA nosso. Cheguei lá, daí veio aqueles alunos que eles sempre vêm para atender ali o pessoal, né, todos os estudantes ali. E aí estava com o professor junto e esse rapaz chega e perguntou, como é que tá, seu Miguel, tudo bem? Aí eu cheguei e disse, cara, tudo bem, mas não estou lembrado de ti. Ele chegou e disse assim pro professor dele, por causa desse cara que eu estou aqui hoje. Né? Eu precisei com urgência para fazer um trabalho para entregar, e ele me atendeu lá e não me cobrou, me tratou com todo o respeito, com carinho, e não me cobrou nada. E eu estou aqui hoje por causa dele. E eu disse, cara, mas nunca que eu ia lembrar disso aí, né? Porque a gente não faz fazer o bem sem olhar a quem, né? Então, eu tenho esse lema assim também, fazer o bem sem olhar a quem. Então, coisas que ficam, né, marcadas, tanto para a pessoa que recebeu, quanto a gente que fez. E aquela velha história, né? Ele, por outro lado, não vai esquecer jamais, porque teve essa postura e isso impactou diretamente, né, na formação dele. Então, eu acho que esses espaços que a gente tem dentro da universidade de interação, a gente tem vários espaços escola dentro da universidade, né? O hospital é um deles, e em vários lugares a gente tem ali na editora mesmo, nós temos muitos bolsistas, né? Em vários setores. Ajuda muito. Porque, exato, eles ajudam e fazem parte. Às vezes é o primeiro momento de vivência de trabalho que algum deles vai ter, né? Vivência do mercado, vamos dizer assim. Que ainda assim, dentro da universidade, eu costumo dizer que é um espaço muito especial. Porque quando a gente cai no mercado de trabalho mesmo, a vivência que é exigida em uma empresa já é muito diferente. Já tem outros valores, já são cobradas outras coisas, né? Sim. Então, aqui eu acho que é o espaço também dessa formação humana. A gráfica sempre foi considerada uma gráfica escola, né? Inclusive, tem pessoas que passaram por ali, que trabalharam como bolsistas, como estagiários, na época que era chamado, que hoje tem a empresa dele, gráfica. Aqui em Santa Maria tem 2 ou 3, né, fora, nos outros lugares ali que saíram, que aprenderam aqui com a gente e que colocaram a sua empresa lá fora e estão tendo sucesso. Outra vez eu encontrei uma amiga ali, muita coisa que eu tenho, que eu sei tudo, aprendi com vocês na gráfica lá. Então tem gente que tem um carinho muito grande pela gráfica, que sempre foi, né, sempre procurou atender todo mundo. E outra coisa que eu acho que é importante destacar é que dentro da verba que a gente recebe do governo federal, ela vai passando por etapas, né? Então, a verba sai lá do Ministério da Educação, chega para a universidade, e a universidade tem os seus setores, tem os centros, e alguma parte dessa verba é sempre destinada para o incentivo de material gráfico. Então, os nossos colegas que trabalham nas direções de centro sempre podem contar com a imprensa para fazer, porque muitas vezes, infelizmente, chega no fim do ano e esses setores não gastaram a verba que era específica para isso, não tem como gastar em outra coisa. E daí precisam devolver. Aí no ano seguinte vem menos. Porque, o governo federal olha e diz, não gastou, é porque não está precisando. Então, vamos mandar menos. E vamos mandar menos. Quando
tendo aqui uma imprensa que oferece os serviços mais variados, né, com essa amplitude de serviço que está voltando a se oferecer, por que não primeiro ver se faz aqui? Se não fizer aqui, aí se procura um outro caminho, né? Mas vai ser feito. Esse, o tipo de material que a gente consome aqui, ele é um material que a imprensa oferece. Então, é uma forma também de mostrar que está sendo utilizado e de preservar, vamos dizer assim, a verba do setor, porque senão ela vai sempre diminuindo. E preservar também o ambiente ali, né, gráfica, né? Tipo, da daqui própria, a pouco, claro, valorizar. Os caras não estão fazendo mais, não tem necessidade, vão fechar. E o maior medo que a gente tem é que feche aquilo ali, porque se fechar aquilo ali, aí o que vai acontecer? Vão começar a mandar fazer fora. E é dinheiro que o governo vai gastar fora, que vão gastar mais caro, porque os valores lá de fora são mais caros que os nossos. Né? Então, eu tenho um receio muito grande, apesar do pessoal, tem muita gente que chega, porque não te aposenta, cara, já tem tempo. Era para mim ter saído em 2016, mas eu vou fazer o quê? Eu não sei fazer mais nada, só sei trabalhar em gráfica, né? Mas eu percebo que essa chegada agora de uma tecnologia nova também vai reavivar, eu acho, o interesse. Eu acho que, né, um dos motivos da gente estar fazendo esse episódio hoje aqui, né, esse programa aqui, é para as pessoas saberem que está chegando uma tecnologia nova ali na imprensa para voltar a oferecer materiais que antes não estavam sendo oferecidos numa produção ou da qualidade ou do volume necessário, porque existiam limitações. Então, agora se chega uma tecnologia nova para fazer material, principalmente laser, né? Exato. E com a rapidez e com a qualidade necessárias e com variedade também de papéis, enfim. E aí a gente percebe que muitas coisas ainda são muito valorizadas no físico, porque o que nós falávamos antes, assim, das pessoas terem... é o Instagram. Aí no Instagram a pessoa cria um card, cria uma imagem que ela é muito volátil. Ela fica ali no ar 24 horas e some. Sim. Só que a pessoa criou uma peça gráfica, né? Criou um design, fez uma composição para, às vezes, um negócio que fica ali, alguém perdeu, ficou 24 horas sem acessar a sua rede e não viu. Não viu. Né? E existe uma permanência no material que é impresso, né? Nós temos um projeto ali da editora, que tem sido feito ali frequentemente ali na imprensa, que é a nossa agenda, né? Exato. E justamente por causa disso, nós temos dentro do nosso Instagram, nós temos lá, hoje é atividade disso, amanhã é atividade de não sei o quê, mas é algo que as pessoas voltaram a se interessar. A agenda, como ela tem uma imagem, né, do outro lado, tem pessoas que estão colecionando, e porque ela vira um pôster. Então, vira um objeto de afeto, assim, para se relacionar com aquela informação de um jeito diferente, né? Como é que está sendo chegar lá essas agendas aí? Porque a gente, às vezes, agora a gente já estava lá discutindo, antes de vir aqui, quais que vão ser os tópicos da agenda de março. Daqui a pouco vocês vão receber o arquivo lá. Geralmente, quando cai lá, que às vezes é a Denise que manda uma mensagem, ou é o professor Enéas. Isso, a Denise já esteve aqui conosco também, falando sobre a parte da comunicação, como é que funciona. Então, a gente procura dar um ênfase maior nisso aí, né? Até porque é para a editora, né? Então, ela entra numa fila igual, mas a gente sempre procura dar um empurrãozinho para que saia no tempo que precise, né? Então, a gente já está esperando já essa agenda de março, né? A nossa... Agora também, né, para receber esses alunos e tal, o nosso movimento nesse início de semestre é fazer muitas ações, porque, né, como nós falávamos, as pessoas estão vindo para cá, tem muita gente que está despendendo, às vezes, uma energia, né? Filho se mudando, tendo que ver apartamento, mobiliar, aí o próprio material do curso, que esse primeiro semestre é sempre o mais impactante, assim, até em termos de orçamento da família, né? Muitas vezes. Muitas famílias. Então, essa agenda a gente percebe que pessoas que entraram no ano passado, né? Porque a agenda agora está fechando um ano, entraram no ano passado com a agenda e colecionaram
o ano inteiro, já estão dizendo, olha, vocês vão chegar lá na editora, na livraria, vai ter uma agenda. Vocês peguem, viu? Porque depois eles fazem outras. Então, já criaram... já vai criando uma cultura de que vai ter uma coleção, assim. Eu até não tenho... a gente guardava sempre um exemplar, mas o pessoal, ela... assim, entre aspas, né, ela some de lá, não sei, acho que alguém vai lá pegar alguma coisa e vê ali no mostruário ali e diz, vou levar para mim. Talvez sem maldade nenhuma, Exato. O cara pega e leva para olhar, né? Então, acho que tem umas 3 ou 4 lá só. A gente às vezes fica pensando também, eles devem ter outras, né? Qualquer coisa eles fazem mais. Nós temos ali na editora, também fizemos... Alguns nós emolduramos, né, essa primeira leva, como foi um projeto diferente, e é importante que eles tenham o verso deles, né, sempre mostrando alguma obra que está aqui na nossa universidade. Então, são artistas locais, ou são setores que, conforme a agenda de cada mês, a gente coloca sempre uma obra de arte que está no nosso acervo, né, no acervo da instituição, e que representa aquela área do conhecimento, aquela área do saber. Então, não é também uma imagem que foi colocada, enfim, Sim, de qualquer forma, ela foi escolhida, né, para estar ali simbolizando alguma coisa. Então, a gente percebe que não só as pessoas do centro, por exemplo, né, um centro, agora para março, o nosso tópico são as ciências naturais e exatas. Aí tem lá o que tem a ver com esse tema. Mas aí alguém que é das artes e letras, olha e repara, né? Alguém que é da comunicação, repara nessa peça gráfica que é a agenda, com outro olhar, dizendo, não, isso aqui é uma peça de comunicação, não interessa se está tratando das naturais exatas, eu quero como um objeto de estudo. Exato. Então, até faz sentido que alguma desapareça, porque a gente percebe que as pessoas... Eu não estranharia se daqui a pouco alguém quiser fazer um estudo de caso sobre essas agendas. Como é que elas foram compostas, e daí vai lá vai fazer um histórico das agendas, porque daqui a pouco a gente está fechando 2, 3 anos com material que foi pesquisado para fazer, né? E daí alguém pode se interessar nisso como histórico. Eu vou ver com a Denise, ver se eles têm o arquivo de todas elas, né? Já guardar o arquivo de todas elas, é a hora que tu precisar, tu tem já para... Eu acho, pois a gente fica pensando se alguém que é da comunicação, por exemplo, também é uma outra forma de atrair as pessoas, os olhares das pessoas para a imprensa, porque ela vai ter essa parte de amostragem, pode ter de várias épocas, né? O histórico mesmo da impressão dentro da instituição. Nós temos coisas que são, né, para além das provas de vestibular, mas coisas que são históricas, que são panfletos, exatamente, né? E isso é muito relevante para a parte patrimonial da instituição também, né? Com certeza. E faz um arquivo daqueles arquivos e deixa. Se a pessoa quiser, chega lá, pode pedir, eu queria imprimir a agenda de tal mês, né, umas 4, 5, sei lá. Faz um histórico, exato. Eu acho que toda essa parte patrimonial da instituição, e principalmente por a gráfica estar fazendo parte desde sempre, né? Ela foi fundada, pelo que eu vejo, foi em 1973, é isso? 73 que passou o prédio para lá. Ah, sim, 50 anos foi para lá, exato. Isso, eu acho que em 63, acho que foi. Ou por conta pela idade, exato. Pelo tempo da universidade, né? Então, e antes ela funcionava onde? Aqui, porque ela... Eu acredito que era ali perto do... onde é o transporte agora, aqueles lados ali. Sim, era aqueles lados ali. Porque eu imagino que sempre tenha tido necessidade de um espaço, né? Em função do tipo de maquinário. As máquinas antigamente eram maiores ainda, né? Isso. E a nossa... essa coisa, esse verve da universidade em querer comunicar. Porque com tanta urgência de outras coisas. Imagina uma universidade recém-nascendo, precisava de tudo, né? De tudo. E eles consideraram, na época, a imprensa como algo fundamental, algo para se começar, né? A instituição tem que começar com a imprensa junto. É uma coisa que a nossa editora também. Né?
Exato, a nossa editora está esse ano faz 43 anos. Então ela não é tão antiga quanto a imprensa, mas também foi algo que foi pensado. Hoje em dia, por causa da internet, se fala muito em divulgação científica, né? Mas a divulgação científica está aí desde sempre, cada um lidando com o que tem, né? Antes era no papel. Acho que antes era o departamento de divulgação, né? Uhum. Não era editora, acho que era departamento de divulgação, exato. se não me engano. Lá nos primórdios que eu lembro, lá de quando eu entrei, né? Uhum. Ainda consigo lembrar algumas coisas. A gente ali, a editora propriamente dito, eu acho que o nome, né, passou, eu me lembro assim de meio dos anos 90, aí realmente ter sido feito um projeto, aí passou a ter um conselho editorial e teve esse formato de editora. Mas num primeiro momento as pessoas iam lá porque queriam, imagina, isso é pré-internet, é muita coisa, né? As pessoas montavam as suas apostilas estudando, pesquisando, mas aí não podiam simplesmente pegar uma página do livro que tinham lido e xerocar e distribuir. Elas queriam montar o seu caderno didático, a sua apostila, e era essa assessoria que a editora ajudava a montar e a pessoa ia lá na imprensa fazer a produção do seu material. Porque era uma forma de fazer com que o conhecimento... Hoje em dia as pessoas dizem, manda um arquivo PDF, né? Manda o PDF para a turma. Isso, na verdade, era feito fisicamente. Não tinha PDF. O PDF era uma apostila, né, que o professor desenvolvia e a editora, que na época não era editora, era um material, era um setor de divulgação, né? Fazia a organização desse material para que não se tornasse simplesmente um monte de recortes, né, que o professor tivesse. Ajudava a organizar a informação de um jeito que chegasse no aluno na forma de um livro didático mesmo, né? Antes tinha ali, não sei se você conheceu, onde é essa sala de aula que a gente está montando lá, né? Ali antes era realmente uma sala de aula que tinha aquela parte de montagem, que usavam aquelas letras 7, aqueles negócios tudo ali para fazer aquelas montagens para depois fazer os fotolitos com a capa de livro, às vezes lá uma professora junto com os alunos montava a capa de um livro, a capa de uma revista, uma coisa outra com aquilo ali, depois ia lá no laboratório, fotografava, fazia o fotolito, aí tinha que ir lá retocar com a Bidec, né? Sim, a composição era feita manualmente, porque eram realmente recortes e colagens e o próprio letra 7, que é um decalque, né? Isso. Para fazer a composição, que hoje em dia é feita num software gráfico, e aí, né? Depois a gente tinha essa no que eu falei, né? Aí veio as máquinas da datilografia elétrica, que era uma Composer que nós tínhamos, que tu digitava o teu texto nela, num outro equipamento lá, e mandava imprimir nela. Às vezes tu chegava na sala lá, a máquina estava digitando sozinha. Parecia que tinha uma coisa ruim ali do lado, digitando. Tu olhava a máquina imprimindo sozinha, né? Digitando sozinha, ali, imprimindo aquele troço. E aí, dali em diante, começou a vir já, logo em seguida começou a era dos computadores ali, né? Chegando com aquela telinha monocromática verde e preta ali, né? E aí começou a vir os outros e foi vindo e surgiu essa impressora laser que eu falei antes. E a gente está indo agora, né, em busca do melhor. Continuando com o nome da imprensa universitária, sempre tentando elevar mais o nome da imprensa, né, porque é uma coisa que eu acho que a administração em si, eles deveriam olhar muito mais pela imprensa universitária. Não fazer muita coisa fora, mas buscar com a gente, que de uma forma ou outra, claro que tem coisas que muitos querem fazer as edições aí de livros e coisas que realmente a gente não tem como fazer, mas um grande número de impressos em geral, tem gente que manda fazer fora, que às vezes tu pega um folder, um panfleto, um negócio, cara, isso aqui não foi feito aqui, não mandaram fazer aqui. Sim, eu acho que, e aí, mais uma vez, né, esse espaço aqui, esse programa hoje, é mais um incentivo. Eu acho que essa chegada do maquinário novo marca uma nova etapa
né? Exatamente. E da nossa parte ali da editora, vocês podem ter plena certeza que vamos incentivar e comunicar de todas as formas, né? Para que incentivar também em projetos e outras atividades que a gente esteja inseridos, que a imprensa seja considerada sempre como um apoio, um suporte confiável e de qualidade para o material ser desenvolvido ali. Com certeza. A gente está sempre à disposição, né? A gente vai encerrando aqui, estamos chegando nos nossos minutinhos finais. Miguel, muito obrigada pela tua disponibilidade de ter vindo aqui. A gente sabe que tu faz o atendimento lá na gráfica, que é tudo muito corrido. Então, muito obrigada pela tua presença. Também agradeço de coração, em nome da imprensa universitária, esse pedacinho que a gente conseguiu colocar aí na 107.9 para que os colegas da instituição aqui da universidade e do Brasil afora até, que possam estar ouvindo. Tenho certeza que tem gente em outros estados, em outros lugares que ouvem a 107.9 aí, né? Tá até pela internet. Exato. Né? Que agradeço de coração essa oportunidade e a gente se coloca sempre à disposição da instituição em si para que busquem a gente lá, que a gente vai procurar sempre fazer o melhor. Um abraço, muito obrigado. Muito obrigada, Miguel. Um abraço aí para os colegas da imprensa. E aqui vamos deixando também um recadinho para quem está chegando, vindo agora no retorno às aulas. Fique de olho lá na nossa Livraria e Grife, procure as nossas redes, @Livraria e Grife UFSM, @Editora UFSM e @Ineditados Podcast. Nós vamos estar aí com vários lançamentos e promoções de volta às aulas, preços especiais, tem muitos materiais nossos que acabam sendo indicados na bibliografia das disciplinas, então fique de olho e conte conosco, nos mande mensagem, vamos ficar sempre aí ao dispor para receber vocês de braços abertos. Um grande abraço e nos vemos semana que vem. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.